E aí, minha gente, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a improbidade administrativa. Vou trazer os aspectos gerais aqui da improbidade para que vocês entendam o todo e consigam gabaritar a questão aí na prova. E estou de óculos hoje, viu, minha gente? Hoje não teve condição. Olhei o computador, quando eu abri, gente, eu não enxergava era nada, eu falei misericórdia. Tive que colocar o óculos, espero que não atrapalhe aí a aula de vocês. Eu tento ficar um pouquinho assim para ficar olho no olho, porque esse meu óculos ele fica refletindo, tá? Mas é porque realmente eu não tava conseguindo enxergar nada hoje, a visão tá meio turva, tá bom? Vamos embora, vamos conversar sobre improbidade administrativa. Quero o foco de vocês agora, vai ser rapidinho, eu prometo. Olha só, gente, slide em tela aí para vocês. A nossa lei de improbidade administrativa, gente, a lei 8.429 de 92, ela foi alterada pela lei 14.230 de 2021. 2021, né? Para o direito administrativo foi um ano de muitas alterações legislativas. Tivemos aí alteração na lei de licitações e também na lei de improbidade administrativa. E quando eu falo de improbidade, eu quero que vocês sempre lembrem do conceito da moralidade administrativa ou jurídica. Esse conceito, gente, embasa as disposições acerca da improbidade. Porque o conceito da moralidade administrativa, a moralidade jurídica, que a gente trata aqui no direito administrativo, é aquele conceito de honestidade, né? No trato com a coisa pública. É diferente do que vocês já aprenderam, que é a moral social, a ética. Aqui, gente, eu tenho uma relação de honestidade, de probidade no trato com a coisa pública. Então, se a moralidade ela tem uma relação de probidade e eu falo de improbidade administrativa, vocês já conseguem entender que a improbidade administrativa é uma violação ao princípio da moralidade jurídica, né? Moralidade, probidade, improbidade, violação ao princípio da moralidade jurídica. E eu coloquei isso aqui para vocês já para ficar em tela. Baixem o material é muito importante, tá? Mas essa improbidade, ela tem um contorno mais amplo do que a moralidade, tá? Eu digo para vocês que o ato de improbidade administrativa, né, é sim essa violação ao princípio da moralidade, porque eu caracterizo um dolo, uma deslealdade ao tratar com a coisa pública. Mas a improbidade administrativa é muito mais ampla, né, do que o estudo acerca da moralidade, e vocês vão entender por quê. Vem cá comigo, olha só. Trouxe aqui para vocês o que está disposto na minha Constituição. Lá no artigo 37, parágrafo 4º, eu tenho que a lei ela vai sancionar a improbidade com a perda da função, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário. Isso aqui já é, gente, um resumo, né, do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, que eu sempre apelo e peço que vocês deem uma lida aí na lei seca, tá? Então, da improbidade administrativa, eu posso ter perda da função, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário. São as sanções, as punições que podem ocorrer aí pela prática de um ato aí que incorre em improbidade administrativa, tá? Importante deixar já isso em mente, tá? Olha só. Por um único ato, um agente ele pode responder em 3 esferas diferentes: na esfera penal, civil e administrativa. Porque a regra, gente, vocês lembram, é a independência das instâncias. Então, por o mesmo ato, ele pode responder em 3 esferas: a esfera penal, a esfera civil e a esfera administrativa. Claro, na esfera penal, quando se configurar um crime ou uma contravenção, né? Na esfera civil, quando se configure um dano, e na esfera administrativa, efetivamente, né, quando cometido uma infração administrativa regulada no estatuto. Cada servidor, cada agente possui um estatuto. E essas penalidades administrativas são aplicadas por meio do PAD, né? Nosso processo administrativo disciplinar. Então, a regra, gente, e ainda também na improbidade administrativa, é a independência das instâncias. É o direito administrativo sancionador. E muito se pergunta, e eu coloquei aqui para vocês, qual é a instância da improbidade? Ela é autônoma, gente. É o meu direito administrativo sancionando. E a gente chama, né, a doutrina majoritária chama do direito administrativo sancionador, tá? Então, a instância da improbidade, ela é autônoma.
Aqui eu trouxe para vocês, para deixar no material, eu gosto de sempre deixar o material completo para vocês, mas a gente já conversou. Com relação à natureza da improbidade. A natureza é de um direito administrativo sancionador e que ela não regulamenta as sanções civis, tá? Regulamenta a improbidade. A minha lei de improbidade administrativa, o meu direito administrativo sancionador, obviamente não vai regulamentar sanções civis. São sanções relacionadas à improbidade. Mas é bom trazer isso para que vocês tenham ciência e lá num caso concreto vocês consigam diferenciar, né? Vamos lá. Trouxe aqui para vocês os sujeitos ativos da improbidade administrativa. Ou seja, quem é que pratica um ato de improbidade administrativa? Quem pode praticar um ato de improbidade administrativa? Olha só. Todos os agentes públicos, inclusive os políticos, podem praticar um ato de improbidade administrativa. E eu trouxe aqui o texto de lei para vocês, lá no artigo 2º da nossa lei de improbidade administrativa, que fala aí sobre o próprio agente público, incluindo os políticos. E eu coloco aqui, gente, essa inclusão aos políticos, porque era, né, uma argumentação antiga de que não poderia, mas pode sim. Então, todos os agentes públicos, inclusive os políticos, podem praticar um ato de improbidade administrativa. E aí vou relembrar com vocês aqui na leitura de lei seca. Gente, o que danado é agente político? Agente público, na verdade, desculpa. O agente público é o agente político. É também aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades aí da nossa lei. Então, agente público, vocês já aprenderam, né? Tem um conceito e espécies bem diferenciadas, né? Então, por exemplo, os particulares que atuam por delegação são considerados agentes públicos. Nós temos agentes voluntários que também são considerados agentes públicos, credenciados. Tudo isso engloba aí dentro, né, dos agentes públicos que podem sim praticar um ato de improbidade. E lembrem dos políticos, porque como existia uma discussão a respeito, pode ser que caia na prova de vocês, tá? E também nós temos os sujeitos passivos, né? Quem é que pode sofrer o ato de improbidade? Eu já aprendi quem pode praticar. Mas quem pode sofrer? Quem é o outro lado da moeda? Quem sofre um ato de improbidade? Eu tenho duas vertentes que podem sofrer. As entidades da administração pública direta e indireta, atenção, já vi que estão cobrando, informando a administração pública direta apenas, mas não. Eu tenho administração pública direta e indireta como sujeito passivo aí de atos de improbidade. E também as entidades privadas, que recebem dinheiro público para a formação do capital. Então, entidades privadas que recebem dinheiro público para a formação do capital também podem ser sujeitos passivos aí, sofrendo um ato de improbidade administrativa. Agora, essa participação das entidades privadas como sujeito passivo é limitada às sanções patrimoniais, no limite dinheiro público transferido. Elas não recebem dinheiro público, não é? Então, vai ser limitado ao valor desse dinheiro público que foi transferido. Percebem? Numa aulinha só, vocês já aprenderam muita coisa aí sobre os aspectos gerais da improbidade administrativa. Espero que vocês tenham entendido. Leiam a lei seca, resolvam questões, continuem estudando, tá? Beijão para vocês e até a próxima. E aí, minha gente, vamos conversar um pouquinho sobre a improbidade administrativa. Dessa vez falando um pouco sobre as espécies de improbidade administrativa, né, nossas modalidades, e também sobre as sanções aplicáveis. Temos muita coisa para ver, peço a atenção de vocês aqui e vamos embora. Vou iniciar falando das 3 modalidades. A primeira modalidade que eu quero falar com vocês é a do enriquecimento ilícito. Vocês vão perceber que ao lado de cada modalidade eu estou colocando entre parênteses o doloso, para que vocês lembrem que atualmente, né, inclusive de acordo com as alterações advindas de 2021, todas as nossas 3 modalidades de improbidade administrativa precisam de dolo. Todas elas são dolosas, não existe mais a culpa, tá bom? Preste atenção nisso. Para quem já estudou a lei antiga, apaga da memória, tá? As 3 espécies agora precisam de dolo, tá bom? Vamos lá.
Falando do enriquecimento ilícito, trouxe para vocês o artigo 9º, que trata sobre essa primeira modalidade, e peço, gente, carinhosamente que vocês deem uma lida, não só no artigo 9º, mas nos próximos que eu vou trazer aqui, o 9º, 10º e o 11, tá? Porque é muito importante que vocês tenham pelo menos um conhecimento aí, fazer uma leitura uma ou duas vezes para pelo menos ficar em mente. Trouxe aqui para vocês, só para vocês entenderem o raciocínio de cada uma das modalidades. Mas é coisa demais, eu não tenho como trazer tudo. Então peço que vocês façam a leitura. Ok? Vamos lá. Olha só, o meu artigo 9º, ele fala que constitui um ato de improbidade administrativa que importa no enriquecimento ilícito, e a minha falta de coordenação motora atrapalhando aí, né, gente? Que importa no enriquecimento ilícito, auferir, mediante prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, em razão do exercício de cargo, mandato, de função, emprego ou de atividade nas entidades aí da lei. Ou seja, é uma pessoa, né, que possui um cargo, mandato, uma função, que está auferindo, de certa forma, uma vantagem patrimonial indevida. Ele não deveria estar auferindo essa vantagem e ele apenas está por conta da sua função, do seu cargo, do seu mandato. Isso é o enriquecimento ilícito. Eu estou me enriquecendo de forma ilícita. Essa é a ideia, já quero que vocês peguem essa ideia para conseguirem identificar no caso concreto. Trouxe aqui 2 incisos, só para que vocês tenham mais noção ainda. Olha só, 2 atos aqui que configuram improbidade administrativa. Receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica direta ou indireta. Também perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a aquisição, permuta ou alocação de bem móvel ou imóvel. Percebem? É tudo aquilo, gente, que faz com que ele consiga ali, mediante a prática de um ato doloso, lembrem-se, auferir, ter uma vantagem econômica que não é devida a ele, é indevida. Então, aqui tem 2 exemplos importantes. Ele está recebendo, ele está percebendo a vantagem. Aqui ele pode receber dinheiro, bem imóvel, qualquer outra vantagem. Então, lembrem, quando a gente falar de enriquecimento ilícito, associem a vantagem patrimonial indevida. Ok? Fechado? Vamos para a próxima. Eu tenho também a espécie do dano ao erário, também doloso. Tá lá no meu artigo 10, tá? Da Lei de Improbidade Administrativa, não deixem de ler. Olha só. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa que enseja efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas. Quando eu falo das entidades referidas, pensem no Estado e no poder público, ok? Então, vocês percebem a diferença entre o enriquecimento ilícito e o dano ao erário? No enriquecimento ilícito, ele está aferindo vantagem patrimonial indevida. Aqui no dano ao erário, há uma perda patrimonial para o Estado, para o poder público. Por isso que nós chamamos de dano ao erário, dano ao Estado, dano ao poder público. Entendem? Aqui existe uma perda patrimonial, um desvio, uma apropriação, uma dilapidação. Olha só os exemplos aqui que eu trouxe para vocês. Tenho 2, tá? Facilitar ou concorrer por qualquer forma para a indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial dessas entidades. Então, como agente público, que é ali o sujeito ativo, eu vou facilitar ou vou concorrer para a indevida incorporação de bens de valor aí do poder público para outra entidade. Há uma perda patrimonial, há um dano ao erário. Outro exemplo, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades. Aqui ele está permitindo ou concorrendo para que se utilizem dos bens, das rendas, há um dano ao erário. Captaram? Pegaram isso? Sempre que eu falar, tentem associar, para que vocês saibam diferenciar uma da outra e lá, né, na resposta, no gabarito, vocês consigam identificar, no caso concreto, qual é a modalidade de improbidade administrativa, tá? Vamos aqui, uma atenção rapidinho para vocês.
nós tivemos uma nova hipótese de ato de improbidade inserida pela Lei 13.240, tá? E ela foi acrescida justamente ao rol dos danos ao erário, que é, né, aquela concessão, aplicação ou, né, para manter um benefício financeiro ou tributário, contrário ao que dispõe o caput aí do artigo 1º, 8º-A da nossa Lei Complementar 116. Esse ato de improbidade, né, fala sobre a não concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros aí relacionados ao imposto sobre serviços de qualquer natureza. E é só importante que vocês entendam que ele foi acrescentado ao rol dos danos ao erário. Um ponto importante também é que a mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não vai acarretar improbidade administrativa, porque eu preciso comprovar ato doloso com essa finalidade. A minha finalidade, o meu objetivo ali, com dolo específico, era a perda patrimonial. Então, havendo dolo, né, para a perda patrimonial, sim, se encaixa como ato de improbidade. Mas nem toda perda patrimonial encaixa-se como ato de improbidade, porque eu preciso justamente estabelecer que existia um dolo específico naquela situação. Ok? Vamos para o próximo. Temos aqui, né, a modalidade, a espécie dos atos que atentam contra princípios da administração, também dolosos, previstos lá no artigo 11, né, da Lei de Improbidade. Deem uma lidinha, tá? Sempre falo isso. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Esse aqui, gente, é muito, muito, muito importante que vocês leiam, tá? Leiam aí o rol do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, porque vocês vão ter consciência do que danado é esses princípios aí, né? Que podem ser, né? A sua violação podem ser atos de improbidade administrativa. Mas olha aqui, coloquei 2 incisos para que vocês tenham essa noção. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência, em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Também, negar publicidade dos atos oficiais. Então, vocês percebem que atentam contra princípios da própria administração. E eu peço que vocês deem uma lida no rol, porque vocês vão conseguir ter um raciocínio melhor do que quais são esses princípios, né? E como eles podem ser aí um ato de improbidade administrativa. Mas, o que eu queria que vocês entendessem eram essas 3 modalidades, essas 3 espécies de improbidade administrativa: o enriquecimento ilícito, o dano ao erário e os atos que atentam contra princípios da administração pública. Desses atos que vocês aprenderam, existem sanções, punições para eles. E eu fiz um quadrinho bem explicativo para que vocês entendam. Olha só. Coloquei aqui para vocês o artigo 9º do enriquecimento ilícito, artigo 10º do dano ao erário e artigo 11 dos atos que atentam contra princípios. Vamos começar um por um. Quando eu falo do enriquecimento ilícito, eu tenho a perda da função como uma sanção. E lembrando, essa sanção está no artigo 12, leiam também, tá? Então, eu tenho a perda da função como uma das sanções. E muita atenção, essa função que ele vai perder é a função que ele estava exercendo no momento do ato. Atenção, porque muitas provas trazem para tentar, né, colocar uma casquinha de banana para vocês, que a função que ele vai perder é do momento da sentença. Não, é a função que ele estava praticando no momento do ato, ok? Também, como sanção, eu tenho a perda dos valores e bens acrescidos ilicitamente. Tenho a suspensão dos direitos políticos e atenção, aqui eu tenho a limitação dessa suspensão até 14 anos. E lembrem-se, já caiu também, cassação não, tá? Não é cassação, extinção, é suspensão. Coloca aqui na caixola e não tira mais. Suspensão por até 14 anos. Eu tenho a multa, né? Com base no valor do próprio enriquecimento ilícito. E tenho a proibição de contratar com o poder público, participar de licitações ou receber benefícios fiscais, também até 14 anos. Então, quando vocês lembrarem aí do enriquecimento ilícito e lembrarem das sanções, lembrem de 14 anos, porque os 14 anos só valem para o enriquecimento ilícito. Vocês vão ver quando passar para outros, o prazo é diferente, então vocês conseguem diferenciar. Enriquecimento ilícito, 14 anos, tá?
Quando a gente parte para o dano ao erário, é bem parecido, mas tem os seus detalhes. Também tenho aqui a perda da função como uma sanção, também a função exercida no momento da prática do ato. Também tenho a perda dos valores acrescidos, valores e bens, né, acrescidos ilicitamente. E também tenho a suspensão dos direitos políticos. Agora, atenção, aqui a minha limitação é de até 12 anos. A suspensão é de até 12 anos. Também tenho a multa. E a multa, ela vai ser com base no valor do dano causado ao erário, né? A multa lá no enriquecimento ilícito era no valor do enriquecimento ilícito. A multa aqui no dano ao erário é no valor do dano ao erário, né? Raciocínio bom aí para vocês, tá? E também tem a proibição de contratar com o poder público, mas aqui a limitação também é de até 12 anos. Então lembrem aqui, enriquecimento ilícito 14, dano ao erário 12 anos, ok? Quando eu parto para os atos que atentam contra princípios da administração pública, eu não tenho como sanção nem a perda da função, nem a perda dos valores e bens e nem a suspensão dos direitos políticos. Eu tenho apenas duas sanções para esses casos, que é a multa, e essa multa será de até 24 vezes o valor da remuneração do agente, e é a proibição de contratar com o poder público com a limitação de até 4 anos. Então você percebe que é menos severa, né? Eu tenho apenas multa e proibição de contratar com o poder público. Gente, baixe esse material, deem uma olhada nessa tabela, tá? Leiam e releiam para ficar fixado. Mas calma, tenho só uma atenção aqui importante para vocês. Olha só, gente. Trouxe aqui algumas características importantes para vocês lembrarem. Eu trouxe para vocês as sanções, né? Mas eu digo que o juiz, ele não é obrigado a aplicar todas. O juiz, ele tem um livre convencimento motivado. Então, ele pode escolher qual sanção será aplicada, seja acumulada ou não, tá? Então, ele não é obrigado a aplicar tudo. Ele vai, de acordo ali com a gravidade da infração, né? Escolher qual sanção vai ser aplicada, seja isolada ou cumulativamente, ok? Também, para a aplicação dessas sanções, dessas penalidades, eu preciso da formação de coisa julgada. Ou seja, eu preciso de uma decisão final transitada em julgado para após, né, aí dar a sanção específica. Então, eu preciso de coisa julgada. Também, uma informação importante, é que as multas aí que fazem parte dessas sanções podem ser duplicadas pelo magistrado, quando ele não entender que está sendo suficiente para a repressão que ele busca. Então, lembra, né, que a multa, por exemplo, lá no enriquecimento ilícito é no valor do enriquecimento ilícito? Mas se o juiz entender que não é suficiente para a repressão daquela conduta, ele pode duplicar essa multa, tá? Em todas as modalidades. E por último, em todos os casos em que exista um prejuízo, o juiz ele deve determinar a reparação de danos e a reversão de bens. Independentemente de qualquer outra sanção, eu preciso que o juiz determine reparação de danos e reversão de bens. Ok? Sei que foi muita informação, mas respira, calma. Qualquer coisa, volta à aula, ela é rapidinha. Baixa o material, revisa, que eu tenho certeza que vai dar certo. E claro, coloco aqui sempre no final, né? Qualquer coisa, entre em contato comigo, @cecilianavarro.prof. Estou totalmente à disposição de vocês, tá? Um beijão e até a próxima. E aí, minha gente, como é que vocês estão? Todos bem? Todos conseguindo perceber evolução aqui no nosso curso? Minha gente, a prova se aproxima, estamos mais próximos da prova, mas ainda temos conteúdo para ver. Hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre o processo administrativo, tá? Lá, quando a gente falou dos agentes públicos, vocês aprenderam sobre o processo administrativo disciplinar, o PAD, né? Que é um processo administrativo específico. Aqui eu vou falar do geral. Vou trazer alguns aspectos gerais do processo administrativo. Vou conversar com vocês sobre os princípios, vou falar um pouquinho do tempo, do lugar, da forma dos atos administrativos, requisitos de intimação, impedimentos e suspeição, alguns tópicos realmente dos aspectos gerais. Vai ser uma aula mais curtinha, mais importante para você, tá? Hoje eu tô de óculos, quem percebeu? Vim de óculos, gente, porque minha cegueira tá batendo, não tô conseguindo enxergar hoje. Tem dias que tá pior, né? Engraçado, não sei se é o cansaço do olhar, mas tem dias que eu consigo, tem dias que eu não consigo. Hoje eu não consigo enxergar um palmo na minha frente. Então teve que vir de óculos mesmo, tá? Não me estranha, eu não gosto também não, mas vai ter que ser assim, tá bom? Vamos embora.
Olha só, vem comigo para o slide. Slide em tela para vocês. Gente, a lei que regula o processo administrativo é a Lei 9784 de 99. E ela vai estar bem marcadinha no Vademecum de vocês, tá? Por isso que nessa aula aqui eu trato com vocês dos aspectos gerais. Porque aquilo de mais importante vai estar marcado no VAD de vocês, nem se preocupem. Então, a Lei 9784 de 99, ela vai regular o processo administrativo federal. E isso é o que está disposto na própria lei. Ela vem para regular o processo administrativo federal. Agora, atenção, já cheguei com atenção para vocês. A Lei 9784, ela também é aplicada sempre que não existir uma lei específica. E se houver lei específica, ela também é aplicada de forma subsidiária. Então, eu tenho e eu entendo que a 9784 de 99 é uma lei subsidiária. Ela pode ser utilizada quando não houver lei específica e, se houver, também é utilizada de forma subsidiária. Isso, inclusive, está lá na súmula 633 do STJ. Olha só o que ela fala. A Lei 9784 de 99, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da administração pública federal, pode ser aplicada de forma subsidiária aos estados e municípios, se existente norma local e específica que regule a matéria. Então, se não existe uma norma local e específica que regule a matéria, a 9784 vai ser aplicada de forma subsidiária. E ainda assim, se existe, né, uma lei específica, ela também é aplicada de forma subsidiária naquilo, né, que a lei específica foi omissa, naquilo que a lei específica não tratou. Então, de cara, vocês já aprendem que a nossa lei do processo administrativo é uma lei subsidiária. Ok? Entendido? Olha só. Começo a falar com vocês sobre os critérios e princípios do processo. Assim como todos os temas, as temáticas que eu trouxe aqui para vocês, eu sempre gosto de abordar os princípios, porque eles são muito cobrados e muito importantes para a gente colocar no mérito de uma peça, garantir ali um valor considerável. Colocar também na resposta de uma questão discursiva. Então, eu gosto de falar dos princípios com vocês. E especificamente aqui no processo administrativo, nós temos o artigo 2º da lei, que fala um pouquinho sobre os princípios que a administração pública vai obedecer, sendo eles os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Então, ela traz aqui um compilado de diversos princípios, né, que serão abordados aí especificamente no processo administrativo e que a administração pública precisa seguir. Aliado a esses princípios, nós temos critérios específicos para o processo administrativo. E eu trouxe para vocês uma analogia. Então, vocês vão aprender comigo os critérios e, ao mesmo tempo, vão aprender os princípios. Olha só, no parágrafo único, eu tenho que nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de. E aí eu começo a tratar um por um, conjuntamente com os princípios. O primeiro critério é a atuação conforme a lei e o direito. E a atuação conforme a lei e o direito nada mais é do que o princípio da legalidade. Tá vendo como ele se encaixa aqui? Então, a atuação conforme a lei, a atuação conforme o direito. Gente, é o princípio da legalidade. Também como critério, eu tenho o atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. Gente, aqui, quando eu vedo a renúncia total ou parcial dos poderes ou competências para fins, né, do interesse público, eu estou falando do princípio da indisponibilidade do interesse público. O interesse público, ele é indisponível. Eu não posso renunciar ao interesse público, eu não posso renunciar aos meus poderes e competências relacionadas ao atendimento do interesse público. Então, nesse segundo critério, eu já percebo, eu já enxergo o princípio da indisponibilidade
do interesse público. Pronto, então eu já vi dois, né? Princípio da legalidade e princípio da indisponibilidade do interesse público. Mas calma que tem mais. Olha só. Terceiro critério, objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Quando vocês leem vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades, o que vocês lembram? Princípio da impessoalidade. Faz parte do nosso LIMP. Então, aqui, nesse terceiro critério, de objetividade no atendimento ao interesse público, onde existe essa vedação à promoção pessoal de agentes e autoridades, eu tenho o meu princípio da impessoalidade. Os atos administrativos, e aqui no caso o processo administrativo, precisa ser impessoal. Eu não vou me promover como agente público porque não sou eu que estou atuando, é o Estado, né? E eu não vou enxergar de formas diferentes quem está na minha frente, para beneficiar ou para prejudicar. Eu sou impessoal. E no âmbito do processo administrativo, essa impessoalidade permanece. O quarto critério é o de atuação, segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Quando eu falo de padrões éticos, aqui está aparecendo até um simulado, né? Um bate-bola eu e você. Quando eu falo de padrões éticos de probidade, o que é que vocês lembram? Vocês já aprenderam isso, não foi? Princípio da moralidade administrativa. Inclusive, conversamos muito a respeito da diferenciação entre ética social, moral social e a própria moralidade jurídica, moralidade administrativa, né? Na ética social, são aquelas relações de ética mesmo, né? Não é relacionado à honestidade, à probidade, à boa-fé. É uma questão de ética social, de convivência em sociedade. Quando eu falo da moralidade, eu estou falando de uma moral jurídica, administrativa. É a honestidade, é a probidade, é a boa-fé no âmbito da administração pública. E aqui, especificamente, no processo administrativo. Gente, eu só quero fazer uma pausa aqui, porque eu me recordo que lá no comecinho das aulas eu falei muito que eu tô aqui já nostálgica, né? Estamos chegando no finalzinho. Eu falei muito que o processo administrativo, vocês iam aprender lá no finalzinho, e que, na verdade, o direito administrativo é uma escadinha. Não dá para você chegar e mergulhar nas licitações. Você vai aprendendo, ó, pouquinho em pouquinho. Então, quando chega aqui nessa aula, por exemplo, do processo administrativo, a grande maioria das coisas já está na mente de vocês, porque o direito administrativo é isso. Tudo se conversa, mas você precisa passar pela escadinha. Queria só fazer esse adendo mesmo para lembrar vocês que eu falei, tá? Vamos lá. Então, vocês viram que dentro do processo administrativo eu tenho o princípio da impessoalidade e o princípio da moralidade. Vamos lá. Meu quinto critério é a divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. Quando eu falo que eu preciso divulgar os atos administrativos, resguardadas as hipóteses de sigilo, vocês lembram de qual princípio? O princípio da publicidade. Então, ele também está aqui no processo administrativo. Sexto critério, a adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Então, se eu imponho uma restrição superior àquela que efetivamente era necessária em busca do interesse público, eu estou extrapolando, eu estou exorbitando. Então, a partir do momento que eu falo que eu quero garantir isso, eu estou trazendo à tona o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Eu tenho que ser razoável, eu tenho que ser proporcional, né? Para que as minhas atuações, minhas restrições, limitações como poder público não sejam desproporcionais, né? Então aqui vocês enxergam o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Tá vendo? Temos aqui também, dentro do processo administrativo, princípio da publicidade e princípio da razoabilidade ou proporcionalidade. Seguindo, gente, sétimo critério, indicação dos pressupostos de fato e de direito
que determinarem a decisão. Quando eu falo dos pressupostos de fato e de direito que determinam uma decisão, eu estou remetendo ao princípio da motivação. Os meus atos precisam ser motivados e no processo administrativo permanece assim. O princípio da motivação, ele existe aqui também. 8º critério, gente. Observância das formalidades essenciais, a garantia dos direitos dos administrados. Existem formalidades que são essenciais para garantir os direitos dos administrados. E eu preciso garantir isso. Quando eu falo dessa garantia, eu remeto vocês ao princípio da segurança jurídica. Eu preciso que o processo administrativo traga segurança para quem está participando, né? Então, a administração pública ela tem que tentar garantir ao máximo os direitos dos administrados. Então, aqui, princípio da motivação, vocês já viram, e princípio da segurança jurídica. Seguindo, mais uma vez aqui, meu 9º critério, eu tenho o princípio da segurança jurídica. Olha só, adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Então, eu vou adotar formalidades, formas simples para garantir essa segurança jurídica dentro do processo administrativo. Então, mais uma vez aqui no estudo dos critérios, eu encontro o princípio da segurança jurídica. Olha só, chegamos aqui ao 10º critério, que diz o seguinte, garantia dos direitos à comunicação, a apresentação de alegações finais, a produção de provas e a interposição de recursos nos processos que possam resultar sanções ou nas situações de litígio. Então, eu estou garantindo, né, nesse caso aqui, a apresentação de alegações finais, a produção de provas. Quando eu falo disso, eu garanto o quê? Qual é o princípio que eu tenho aqui? É o princípio da ampla defesa e do contraditório. Eu tenho o direito de tomar conhecimento dos fatos do processo administrativo e também tenho o direito de me manifestar perante eles. Ou seja, princípio da ampla defesa e do contraditório. Está refletido aqui em mais um critério do processo administrativo. E aí, nesse ponto aqui, eu trouxe 2 súmulas vinculantes para relembrar vocês. Súmula vinculante número 5 me diz que a falta de defesa técnica por advogado dentro do processo administrativo disciplinar, lembra lá, não ofende a Constituição. Então, eu ter ou não um advogado dentro do processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição, é facultativo. Tanto faz eu ter como eu não ter. Além da súmula número 5, eu tenho a súmula vinculante número 21, que me diz que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. Então, eu posso recorrer. Eu já entendi, existe recurso administrativo aqui, mas eu não posso solicitar, exigir depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou de bens para a admissibilidade de um recurso administrativo. Não tenho essa questão de dinheiro e nem de bens no âmbito dos recursos administrativos. Ok? Súmula vinculante número 5, súmula vinculante número 21, só para relembrar vocês, faz parte aqui, eu consigo fazer uma analogia com o princípio da ampla defesa e do contraditório. Vamos lá, gente, simbora. Chegamos aqui ao critério número 11. Olha só, proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei. Então, se eu estou proibindo a cobrança de despesas processuais, obviamente, ressalvadas aquelas que são expressamente previstas em lei, eu estou falando do princípio da gratuidade. Em regra, gente, o processo administrativo ele será gratuito para o particular interessado, em regra. Então, dentro do processo administrativo, existe o princípio da gratuidade, certo? Além dele, lá no meu critério número 12,
eu tenho que no processo administrativo eu preciso da impulsão de ofício desse processo administrativo sem prejuízo da atuação dos interessados. Então eu digo que o impulso do processo administrativo pode acontecer de ofício. Nesse caso, e aqui sim especificamente é um princípio, né, que vocês acabaram de conhecer, princípio do processo administrativo, é o chamado princípio da oficialidade. Significa que depois que o processo administrativo ele é iniciado, a sua impulsão, a sua continuidade, ela é de ofício. Agora, claro, sem prejuízo da atuação dos interessados. Esse é o princípio da oficialidade. E aí, remetendo a esse assunto, relembro mais uma vez para vocês da súmula 611 do STJ, que me fala que dentro do processo administrativo disciplinar que vocês já aprenderam, eu posso ter denúncia anônima. Mas para isso, eu preciso de uma investigação, de uma sindicância antes, né? Eu não vou apenas receber a denúncia anônima e tocar toda a operação, né? Não, já vou iniciar o PAD. Não. Eu preciso investigar, eu preciso abrir uma sindicância para tentar relacionar se aquela denúncia realmente é verdadeira, tá? Mas sim, é possível dentro do PAD, especificamente dentro do PAD, né? A denúncia anônima. Ok? Entendido? Olha só, seguindo. Chegamos aqui no critério número 13, que mais uma vez me remete ao princípio da segurança jurídica. Olha só, nesse critério, eu tenho a interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Mais uma vez, gente, é a segurança jurídica. Eu estou assegurando que eu não vou retroagir uma nova interpretação para prejudicar direitos de terceiros. Aqui eu tenho, mais uma vez, esse princípio da segurança jurídica dentro do processo administrativo. Certo, finalizamos os critérios, mas eu ainda tenho alguns princípios para conversar com vocês. Olha só, nós temos o princípio da verdade real. Aqui a ideia é que dentro do processo administrativo eu vou buscar a verdade real, podendo produzir todos os meios de provas admitidos para isso, para buscar a verdade real dos fatos. É isso que importa dentro do processo administrativo. E aí, trago à memória de vocês a súmula 591 do STJ, que permite a utilização de prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que seja devidamente autorizada pelo juízo e respeitadas, obviamente, o contraditório e a ampla defesa. Mas o princípio da verdade real, sim, ele rege o processo administrativo. Eu vou buscar, gente, a realidade dos fatos. É assim que eu consigo ser justo dentro do processo administrativo. Ok, olha só. Também o princípio da razoável duração do processo. É bem simples, gente. Eu preciso que o processo tenha uma duração razoável. Então, ainda que eu esteja em busca da verdade real, ainda que eu possa produzir todos os meios de provas admitidos, inclusive com uma prova emprestada, eu preciso de uma duração razoável desse processo. Então, ainda que eu tenha muitos meios, né, robustos para robustecer esse meu processo administrativo, eu preciso que ele tenha uma duração razoável. Certo? Ok. Também existe o princípio do formalismo necessário ou moderado. Significa que dentro do processo administrativo, eu só posso exigir as formas necessárias para a manutenção da lisura do processo. Então, não vou ficar exigindo formas que não são efetivamente necessárias só para cumprir tabela. Eu vou exigir formatos, formas absolutamente necessários para que eu consiga cumprir o meu objetivo, que sejam necessários para a manutenção da lisura desse processo. Por isso que eu chamo de formalismo necessário ou formalismo moderado. Apenas as formas necessárias. Um formalismo de forma moderada. Formalismo de forma moderada, tá? Esse também é um princípio dentro do processo administrativo.
E assim nós fechamos o estudo dos princípios, aliado aí com os critérios dentro do processo administrativo. Mas eu quero falar com vocês rapidamente sobre o tempo, lugar e a forma dos atos processuais. Gente, os atos do processo administrativo, eles não dependem de uma forma determinada, a não ser que a lei expressamente exija. Então, quando eu falo do processo administrativo, eu não tenho uma forma específica determinada. Não, eu não tenho. A não ser que a lei, né, expressamente exija isso. Agora, ainda que eu diga para vocês e ainda que esteja disposto que o processo administrativo não possui uma forma determinada, ainda que eu diga isso, eu tenho sim formas específicas para os atos desse processo. E eu coloquei exemplos para vocês. Por exemplo, os atos do processo, eles devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com data e local de sua realização e também a assinatura da autoridade responsável. Então, a lei já está expressamente exigindo algumas formas necessárias para os atos do processo administrativo, tá? Então, não é a Deus dará, a banda voou, não é, tá? Eu tenho sim formas específicas dentro do processo administrativo. Certo, quanto à forma, é isso. Também, os atos do processo, eles precisam se realizar em dias úteis, no horário normal de funcionamento da repartição que tramitar o processo. Então, o processo administrativo, ele roda, ele funciona em dias úteis. Primeira informação importante, tá? Dias úteis. E precisam se realizar no horário normal de funcionamento da repartição. Então, se a repartição funciona de 8 às 6, o processo administrativo ele precisa funcionar ali de 8 às 6, porque é o próprio horário normal de funcionamento da repartição. Ok, mas também os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do órgão. Quando eu trago para vocês esses critérios, eu estou justamente falando do tempo. Olha aqui, tempo. Estou falando do lugar. Qual é o lugar? Sede do órgão. E estou falando da forma dos atos processuais. Tempo, lugar e forma dos atos processuais. Então, meu processo administrativo ele não depende de uma forma específica, a não ser que a lei expressamente exija isso. Quando eu falo, né, do meu tempo dos atos processuais, eles são realizados em dias úteis, no horário normal de funcionamento da repartição. E quando eu falo do lugar, eu tenho que os processos devem se realizar preferencialmente na sede do órgão. Então, tempo, lugar e forma. Mas espera aí que tem alguns tópicos importantes ainda. Uma atenção aqui para vocês. Gente, eu posso concluir, depois do horário normal, os atos que já tenham sido iniciados. Se eu comprovar que o adiamento vai prejudicar o curso regular do procedimento ou vai causar um dano ao interessado ou à administração. Então, quando eu falo do tempo, eu disse para vocês que é em dias úteis, né? E que precisa seguir o horário de funcionamento da repartição. Mas esse processo já se iniciou e depois de iniciado eu preciso de mais tempo. Tá cheio de testemunhas, se prolongou. Eu posso prolongar. Eu posso passar do horário normal de funcionamento da repartição se esse processo já tenha sido iniciado. E comprovando, né? Eu preciso comprovar que se eu parar aquele processo ali para recomeçar em outro momento, para continuar em outro momento, eu vou prejudicar o curso regular do procedimento ou causar dano ao interessado ou à própria administração. Entendido? Eu posso sim, depois de concluído, né, depois de iniciado, concluir o processo administrativo fora do horário normal de funcionamento da repartição. Mas é apenas em situações excepcionais e devidamente justificadas. Além disso, segundo ponto de atenção para vocês é que, em regra, né, e eu mostrei para vocês isso, os atos devem ser praticados dentro da sede da repartição. Porém, existem situações excepcionais, onde os atos podem ser praticados
fora do local de funcionamento da repartição. Exemplo, eu tenho uma perícia, eu tenho uma reconstituição de fatos para fazer, então eu preciso sair dali, né, da sede do órgão e ir para outro local. Isso pode acontecer tranquilamente. Agora, se eu vou praticar em local diverso, eu também preciso justificar e cientificar o interessado do outro local de realização. Eu vou cientificar, essa prática aqui não vai ser na sede do órgão, eu vou sair da sede e vou para o local X. E você tem que cientificar o interessado para que ele vá junto, caso ele queira ir acompanhar, tá? Mas pode sim acontecer fora do órgão, da sede do órgão, ok? Certo, entendido. Vocês aprenderam alguns aspectos gerais do processo administrativo e podem se perguntar: como é que eu vou intimar alguém para um processo administrativo? Existem requisitos para essa intimação, gente. E a intimação, né, vocês aprendem até no processo civil, nada mais é do que cientificar, informar o interessado de que existe ali um processo. Eu estou intimando, né, do que está acontecendo no processo. Essa intimação precisa identificar o intimado e o nome do órgão ou entidade administrativa. Essa intimação precisa trazer a finalidade dela. Por que eu estou te intimando? Eu tenho que trazer a finalidade. E aqui, gente, eu estou passando apenas para que fique na memória de vocês, mas nós temos tudo isso grifadinho no Vademecum, tá? Dentro da intimação, eu também preciso conter data, hora e local que o interessado deve comparecer. E se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar. Eu tenho que informar no ato de intimação se ele precisa comparecer pessoalmente ou se ele pode enviar um representante. Isso tem que constar no ato de intimação, tá? Também eu preciso da informação da continuidade do processo, independentemente do seu comparecimento. Então, ainda que o interessado não compareça, eu preciso continuar informando da continuidade do processo. Eu vou informar, o processo vai continuar, tá? E também, dentro da intimação, eu preciso da indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. Vou colocar ali quais são os fatos, quais são os fundamentos, os artigos de lei, jurisprudências precedentes, né, nesse caso da intimação, que são pertinentes à própria finalidade, que também já foi posta. E aí, atenção, tópico muito, muito, muito importante. Olha aquele asterisco feio da professora. Ficou até melhor, né? Gente, essa intimação vai observar uma antecedência mínima de 3 dias úteis para a data de comparecimento. Significa que o ato de intimação tem que se dar pelo menos 3 dias úteis antes da data para comparecimento. Certo? Entendido? Se eu tenho que comparecer no dia 15, eu preciso pelo menos intimar o interessado até o dia 12. Porque precisa ser 3 dias úteis antes do prazo para comparecimento. Tudo entendido aqui? Vamos seguir? Olha só, uma atenção para vocês. No caso de interessados que sejam indeterminados, que sejam desconhecidos ou que tenham domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial. Então, ele é indeterminado, ele é desconhecido, eu não tenho um domicílio definido para ele. Eu vou precisar de uma publicação oficial para que, de alguma forma, ele veja essa intimação e compareça, tá? É o fluxo normal. Também, o desatendimento dessa intimação, gente, não vai importar no reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado. Então, se ele não atender a intimação, ele não comparecer, não significa, e isso vocês aprendem no processo civil, aqui não cai, tá? Aqui não continua assim. Aqui, se ele não atender a intimação, não existirá um reconhecimento da verdade dos fatos, muito menos a renúncia a direito pelo administrado. Se ele não comparece, o processo continua normalmente, tá? São 2 pontos de atenção que eu quis trazer para vocês. E por fim,
eu queria tratar com vocês sobre os casos de impedimento e suspeição. Sim, dentro do processo administrativo existem hipóteses de impedimento e de suspeição que eu quis que vocês conhecessem. Então, eu consigo afastar a competência originária para decidir no processo nessas hipóteses de impedimento e suspeição, né? Porque aqui eu não tenho a imparcialidade necessária no processo. Ou ele está impedido ou está suspeito. Não está parcial. E eu preciso, né? Não está imparcial. E eu preciso disso dentro do processo administrativo. Então, inclusive nesse caso, para vocês verem como é interessante, é a própria autoridade que tem a legitimidade para informar que é impedida ou suspeita. Então, é ela que tem que analisar o caso e falar: opa, eu tenho impedimento aqui. Opa, eu sou suspeito aqui. É essa autoridade que informa, certo? Olha aqui, quais são os casos de impedimento, gente? É impedido de atuar, né, aí dentro do processo administrativo, o servidor ou a própria autoridade que tenha interesse direto ou indireto na matéria. Gente, se o servidor ou a autoridade tem interesse direto ou indireto na matéria, não tem como ele ser imparcial, gente. Não tem. Por isso que ele está impedido. Também, que ele tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parentes e afins, até o terceiro grau. Então, se esse servidor ou essa autoridade tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante, e também, se o seu cônjuge, companheiro ou parente afins até terceiro grau também venha participar como perito, testemunho ou representante, ele é impedido. A ideia, gente, é que ele não pode ter nenhum tipo de relação dentro do processo, para que ele seja imparcial. A busca aqui é pela imparcialidade. Também, ele é impedido se estiver litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou o respectivo cônjuge ou também companheiro. Eu estou litigando judicial ou administrativamente, gente. Não tem como eu ser imparcial nesse sentido. Então, eu sou impedido. Então, aqui no artigo 18, eu tenho critérios objetivos de impedimento. Já tenho as hipóteses de impedimento. No caso da suspeição, lá no artigo 20, eu tenho o seguinte: eu posso arguir a suspeição também de autoridade ou de servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados, ou também com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins, até terceiro grau. Então, gente, aqui quando eu falo de suspeição, é mais subjetivo. O que é uma amizade íntima para você? É a mesma coisa para mim? Lembra lá que eu conversei sobre os conceitos jurídicos indeterminados? Esse caso aqui de suspeição é isso. O que é uma inimizade notória para você? É a mesma coisa para mim? Eu entendo da mesma forma o que é uma inimizade notória? Então, nos casos de suspeição, eu não tenho hipóteses específicas e critérios objetivos. Eu tenho que analisar caso a caso, para identificar, com base na razoabilidade, na proporcionalidade, se ali existe uma amizade íntima ou uma inimizade notória. É mais subjetivo, tá? Mas, de toda forma, os impedimentos e as suspeições existem dentro do processo administrativo. Para finalizar, uma atenção para vocês específica relacionada aos processos administrativos em geral. Os prazos dentro do processo administrativo contam-se em dias corridos. Então, se eu conto em dias corridos, eu vou excluir o dia inicial e contar o dia final. Ou seja, se o prazo ele começa ou ele termina em um dia não útil, eu vou prorrogar o início ou o término para o próximo dia útil. Eu tenho um prazo que está iniciando num sábado. Eu vou precisar transferir o início desse processo para a segunda.
É o primeiro dia útil. Eita, segunda-feira é feriado. Vai para terça. Eu preciso que seja em dias úteis e contados em dias corridos, tá? Quando a gente fala das peças, vocês vão aprender especificamente isso, tá? Mas é bom que vocês entendam e fiquem com isso na memória, de que no âmbito do processo administrativo, eu trato os dias como úteis e também corridos, excluindo o dia inicial e contando o dia final. Ok, gente, entendido? Esses foram os aspectos gerais do processo administrativo que eu quis trazer para a ciência de vocês. Estudem, revisem, baixem o material e qualquer dúvida, mais uma vez, o Merchan, entre em contato comigo, @cecilianavarro.prof. Estou sempre totalmente à disposição de vocês. Mais uma vez, o que eu tenho para dizer é o seguinte, gente, vai dar certo. Hashtag VDC. Ó, beijão para vocês e até a próxima.